amigos, a paz de Deus. Hoje quero falar com os amigos acerca de exorcismo, de expulsar demónios, exorcismo de espíritos malignos. Vocês sabem que nós lemos isso da Bíblia, vemos muitas vezes Jesus e os apóstolos expulsarem demónios. Também hoje há muita gente que se diz exorcista, com capacidade de expulsar demónios, e isto de várias religiões. Vemos isso nos evangélicos, vemos isso no espiritismo, vemos isso, por exemplo, na Igreja Católica, os exorcistas, os padres exorcistas, e em muitos lugares. Mas como é que isso pode ser? Se a verdade é só uma, não é verdade? Como é que existe expulsar demónios ou religiões completamente diferentes? É sobre isso que eu quero falar convosco. Em primeiro lugar, existem três reinos. É o reino de Deus, onde está Deus, Jesus à sua direita, com todos os anjos, e onde está também o paraíso agora, não é? Onde estão todos os santos que já morreram e esperam a redenção do corpo. Existe o segundo mundo, que é este mundo físico, que é o reino dos homens, que é isto onde nós vivemos, tocamos, onde comemos, na verdade. E este é um terreno físico, um corpo físico, uma vida física, humana, terrena. Mas existe também outro mundo, que é o reino das trevas, onde é a habitação de Satanás com seus demónios e onde estão também todos aqueles que não são de Deus, que já morreram e estão à espera da condenação eterna em sofrimento, esperando a vinda de Jesus. E desde o princípio Deus amaldiçoou o reino das trevas. Quando Satanás saiu da sua habitação, saiu do reino das trevas por meio do pecado de Adão, então Deus amaldiçoou esse reino. E nesse reino é um reino de assolação, é um reino inóspito, onde não existe a vida, um reino de sofrimento, onde existem terras completamente como um deserto de aflição, e os demónios que convivem, são de lá, não é? Eles estão em constante sofrimento. E só há uma maneira de não estarem em sofrimento, é de poderem entrar num corpo humano. Quando entram num corpo humano, ficam desligados do reino das trevas e do sofrimento que existe lá. Não é? É por isso que quando Jesus expulsou lá os demónios do Gadareno, eles disseram: não nos mandes do abismo, manda-nos ali para os porcos, por exemplo, não é? Porque eles sabem que no abismo, entrar no abismo é estar sofrendo, como Jesus dizia, que quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos em sofrimento. Então, ele, se é um corpo, ele anda em sofrimento, e por isso toda a sua luta, toda a sua astúcia é para entrar num corpo para parar de sofrer. Não é somente porque ele é mau, não é somente porque os demónios são de natureza ruim, má, mas porque necessitam e encontram alívio é quando entram na casa que é o coração dos homens. Posto isto, não é? Nós podemos ver que ao longo dos séculos o diabo sempre se transfigurou de cristão, de uma pessoa boa, não é? De anjo de luz para enganar os homens. E tem tido muito sucesso. Ele até convenceu os homens que já esteve do céu, que era bom, que era lá o Roberto Carlos lá do céu, né? Para aí fora, que era muito bonzinho, mas quando lá lhe deu na cabeça um dia, lá se revoltou contra Deus. Tudo isso é mentira, isso são ideias e raciocínios de quem não conhece minimamente Deus, porque Jesus veio dizer que a origem dele é má desde o início. Ele foi criado assim, e quando ele faz o mal, quando ele mente, somente faz aquilo que lhe é próprio. Então, o diabo, a intenção do diabo é enganar os homens, é enganar o mundo, não é? Então vejam o que é que o Paulo diz em 2 Coríntios 11, a partir do verso 1. Estou zeloso por vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, mas temo assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também, de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo
Ele estava preocupado com a igreja de Coríntios e dizia que tinha zelo por ele, por Deus, e temia que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não é? A serpente enganou, Deus tinha dito: se comeres, morrerás. E a serpente diz: não, não morres não, vocês vão ser iguais a Deus. E realmente eles comeram e não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, ficando separados de Deus. Então foram enganados com a astúcia do diabo. E hoje é a mesma coisa, mas hoje não existe aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore, para nos enganar. O que é que existe? Veja o que ele diz a seguir: porque se alguém vos for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, de boa mente o aceitareis. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, qual é a astúcia do diabo nos dias de hoje? É que ele também fala do Evangelho. É que ele também fala de Jesus Cristo. É que ele também fala do Espírito Santo. Vocês sabem, o diabo também prega, também ensina, ele também faz orações, o diabo também profetiza, o diabo também faz sinais e milagres, o diabo também cura e o diabo também expulsa demónios. Vejam só. Então ele transfigura-se de anjo de luz, lá está, ele nunca foi anjo de luz, ele é que se transfigura. Ele quando vê a nossa vida, nunca vem dizendo eu sou o Satanás. Não, vem dizendo que é uma pessoa piedosa, misericordiosa, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, não é? E por isso falam também do Evangelho, de Jesus e do Espírito. Mas é outro Evangelho, é outro Espírito, é outro tipo de Jesus, não é? Por exemplo, as religiões cristãs, todas elas dizem que são de Jesus, mas cada um tem o seu próprio Jesus, cada um tem o seu próprio Evangelho, não é? Por exemplo, o Evangelho é o poder de Deus, não tem nada a ver com a lei. A lei é a justiça do homem e o poder do homem. O Evangelho é o poder de Deus e a justiça de Deus. Por quê? A lei era o homem que obedecia, eram obras de homem, mas na graça, não, é a obra de Jesus e é a justiça de Jesus. Vão ver a diferença? Então, quando a gente mistura, lá está, falam de Jesus, mas não largam a lei. Falam de Jesus, mas não largam o sábado. Falam do Evangelho, mas dizem que a fé sem as obras é morta. Falam da graça de Deus, na verdade, mas dizem que a graça de Deus se vê pelo comportamento da carne. E por aí fora, não largam os mandamentos da lei, os dízimos, as regras alimentares, os vestuários, os 10 mandamentos, e sei lá o quê. Isso são falsos apóstolos, que se transfiguram de apóstolos de Deus. Então, o Satanás, ele também faz isso. Ele também prega. Qual é o intuito? Enganar as pessoas. Para quê? Para que ele entre no seu coração. E porquê? Porque sem um corpo ele anda em sofrimento. E é isso que os demónios andam fazendo em volta de toda a terra, enganando as pessoas sob o pretexto do nome de Jesus, sob o pretexto do Evangelho. É por isso que existem milhares e milhares de religiões em nome de Jesus. No entanto, estão todos divididos, andam todos em guerra. Porquê? Porque, na verdade, estão sendo enganados. Está a entender? Mas voltando ao expulsar demónios, os evangélicos que expulsam demónios, no entanto, não aceitam ser salvos pela graça sem as obras. Antes, pelo contrário, vão buscar as obras para mostrar a fé. E por isso vão buscar regras da lei como os dízimos, que não têm nada a ver com a graça, não é verdade? Vão buscar aquelas obras que se faziam antigamente, dos sacrifícios,
das promessas, vão buscar as promessas da lei, as ameaças da lei, vão buscar a campanha, vão buscar a cruzada e tantas outras coisas, quando a salvação é de graça. Então, vejam, o diabo usa a aparência. Lá porque existem milagres, isso não significa que a pessoa é de Deus. Jesus disse que muita gente no último dia vai dizer o seguinte: Senhor, eu expulsei demónios em teu nome, eu fiz sinais em teu nome, eu ensinei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E sabe o que é que vai acontecer? Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Nunca. Está a ver? Milagres e sinais podem acontecer em qualquer lugar. Já no tempo de Moisés, vejam só com os magos. Aquilo que Moisés fazia, os magos também faziam igualmente. Então, pelos milagres, nós não descobrimos quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque o milagre não muda a vida de ninguém. O milagre não tira pecados, o milagre não faz nascer de Deus, os milagres não dão fé, fé vem pelo ouvir a palavra do Evangelho, não é? Os milagres não dão consciência das coisas de Deus, não dão o Espírito Santo, não podem fazer nada, não mudam o coração do homem, não podem. Isso só pela palavra da verdade é que podemos ser gerados de novo, podemos ser convencidos, e é a graça que faz isso, convence, chama, transforma, dá nova vida, liberta da condenação e nos conduz até ao último dia. Isso só a palavra da graça e não os milagres, porque os milagres são coisas exteriores. Os milagres acontecem somente na carne, só mudam temporariamente as coisas da carne. E por isso nós vemos toda a gente andar expulsando demónio como se fossem homens de Deus. Vejam, por exemplo, o espiritismo. Fazem a mesma coisa que os evangélicos. Eles impõem as mãos sobre os doentes e são curados. Eles impõem as mãos e as pessoas caem no chão, falam em línguas, os demónios se manifestam. Hein? Estão a ver? Então é a mesma coisa. Segundo a aparência, não há qualquer diferença. Na Igreja Católica há pessoas a dar testemunho de serem curados de cadeiras de roda, de tantas doenças. Na verdade, aliás, até há padres exorcistas. Ou será que os padres exorcistas expulsam realmente demónios? Vamos ver o que é que diz 1 Coríntios 10, a partir do verso 19. Vejam só. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes dos demónios. Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós sabemos que a idolatria é condenada por Deus desde o princípio. Mas o ídolo é alguma coisa? Aquilo é apenas um boneco de barro. Aquilo não é o Pedro, não é a Maria, não é Jesus Cristo. Não. Aquilo é uma imagem de escultura condenada por Deus, que os homens fizeram segundo a sua imaginação, que eles não conhecem nem a presença dos santos, a cara, nem o rosto de Jesus, nem de Maria. Então, é segundo a sua imaginação e ali se inclinam diante dos ídolos de barro, de pedra, de ferro, e ali fazem orações como se fosse um Deus, e ali andam com eles conduzindo nas praças, nas procissões, quando Deus condena isso. Ele disse, o quê? O ídolo faz alguma coisa? A gente tem que ter medo dos ídolos? Não, o ídolo em si não é coisíssima nenhuma. A prática é que é condenável. E depois diz, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. Essas pessoas que são idólatras, como por exemplo a Igreja Católica, quando eles fazem sacrifícios, aquelas, por exemplo, fazem peregrinações, que fazem promessas, pagando promessas, que andam de joelhos, que servem os ídolos com as suas orações, com os seus jejuns, com as suas ofertas, que andam adorando, não é? As imagens de escultura em procissão, eles estão, na verdade, sacrificando e servindo aos demónios e não a Deus.
Esse é que é o problema. E se a pessoa está servindo ao demónio, pode expulsar os demónios? Será que Satanás expulsa Satanás? Evidentemente que não. Eles são enganados. São enganados. E o próprio, como a gente já leu, o próprio Satanás é um belíssimo ator. Ele é um imitador. Não é? É o que aconteceu com os magos lá no Egito. No tempo dos apóstolos também havia um mago que fazia grandes sinais e grandes maravilhas. Hoje continua se ouvindo em todo lugar, muita gente faz sinais, maravilhas e profetizam e em nome de Jesus, pregam em nome de Jesus, ensinam em nome de Jesus, mas isso não quer dizer que seja Jesus esteja lá com eles, de maneira nenhuma. Não é? De maneira nenhuma. É evidente que ali há uma manifestação, e esse que é o teatro, para enganar as pessoas. Não é? Nós usamos o nome de Jesus e pode haver uma manifestação de demónios. E eles grita, estrabucha, fala mal, fala tudo o que lhe apetece, mas é para agarrar as pessoas para aquela religião. Mas ainda até que o demónio saísse, vamos supor que o demónio saísse, né, do homem, quando acabasse aquele teatro, ele voltava novamente e voltava com 7 demónios pior do que ele. Porquê? Porque a casa estava vazia. O falso profeta pode fazer sinais e pode imitar os sinais todos que Deus faz. Mas há uma coisa que ele não pode dar. Não pode dar Jesus. Não pode dar a vida. Não pode perdoar os pecados. Não pode mudar o coração. Isso só a palavra da verdade. E estas pessoas que fazem isso não conhecem, não têm, nem fazem ideia do que é a verdade. Antes, são inimigos de Deus, odeiam a Deus e por isso continuam a adorar os ídolos, a adorar os demónios, sem saber do que é que estão fazendo. Está a entender? Então, a única maneira de livrar a pessoa, a única coisa que pode livrar a pessoa é o conhecimento da verdade e não os sinais, e não expulsar demónios, e não os tais exorcismos com a cruz, com a água benta, com a Bíblia, aos gritos, aos berros. Não precisa nada disso. Nada. Não precisa nada disso. A Bíblia diz, né, que antes dos apóstolos terem nascido, Deus expulsava demónios e os demónios não saíam, mas se estrabuchavam e faziam coisas terríveis. Após Jesus ter morrido e ressuscitado, diz a Bíblia, quando foram revestidos pelo Espírito, que só a sombra de Pedro expulsava os demónios. Não precisava mais nada, só a sombra dele. Porquê? Porque agora Deus estava na vida dele. Então, nós andarmos expulsando demónios, com essas pessoas andam expulsando demónios, andam só dando cabo do corpo da pessoa, piorando o estado da pessoa. Essa pessoa cada vez vai tendo mais demónios na sua vida. Porquê? Porque a sua casa não tem Deus, não tem ocupante, está vazia, está adornada com o pecado de idolatria, o pecado da mentira. E aquilo é a casa do diabo, e ele, a seu próprio tempo, ele voltará e virá. Então, o diabo usa os sinais, os milagres, as curas, usa todas estas coisas para enganar o povo, e o povo ficar preso a essas igrejas, na verdade, porque nunca conhece a verdade e o seu estado cada vez está pior. Outra coisa que o diabo usa, como eu já disse há pouco, é a lei. Há muitas, para dizer praticamente todas as religiões usam a mistura da lei, querem juntar a lei à fé. E por isso o apóstolo Paulo, ele escreve também à igreja de Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 3, e está dizendo que o Novo Testamento não tem nada a ver com o Velho Testamento. Absolutamente nada. O fim da lei é Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo acabou a lei. Ele veio cumprir o que a lei disse, que era que ele viria morrer por nós, a lei e os profetas, para que agora sejamos libertos da lei. Por isso ele começa por dizer, por exemplo, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Então, o que é que ele está a dizer? Que
esta nova aliança é escrita não em tábuas de pedra, como foi ali, nas duas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, mas nas tábuas do coração. Não é uma coisa exterior, é uma coisa interior. É o entendimento a fim de conhecermos Deus. Enquanto os homens no velho pacto nunca conheceram Deus. Eles nunca tiveram coração para entender as coisas de Deus. Então ele continua, o qual Deus nos fez ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Porque é que ele diz que a letra mata? Foi exatamente isso que a lei fez. A lei matou e colocou toda a gente debaixo de pecado. Vê dar conhecimento que todos, mas todos estão debaixo de pecado, não houve um só justo e tudo está perdido, morto e em pecado. Não é? Foi isso que a lei veio fazer. A lei veio mostrar a doença do homem, que o homem está condenado, o homem está perdido, não há um justo sequer, nenhum. E é por isso que foi necessário intervir um novo pacto, uma nova aliança, uma nova lei. Enquanto a lei do velho pacto era a lei das obras, agora é a lei da fé em Jesus Cristo. E ele continua, e se o ministério da morte gravado em letras de pedra vem em glória, o que é que ele está dizendo? Que a lei é um ministério da morte, que foi gravado em letras em pedra. Não foi isso que foi gravado nos 10 mandamentos? Foram gravados em pedra. Ele chama ministério da morte. Porquê? Porque o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei, como diz 1 Coríntios 15:56. Aquilo que dá força ao pecado é a lei. A gente só somos pecadores porque existe uma lei. Se nem existisse uma lei, a gente não era mais pecadores. Então, a força do pecado é a lei. Porquê? Porque, como diz em Romanos 8:7, que a gente não se sujeita a Deus, à lei de Deus, nem pode. A nossa natureza humana é contrária à lei. E por isso ninguém obedeceu. Chamado Ministério da Morte. Que se não fossem os animais morrerem pelos homens, então Israel estava todo morto. Ninguém chegava a Jesus Cristo. E diz também, e se o ministério da condenação foi glorioso, mais uma vez está dizendo o quê? Que a lei foi o ministério da condenação, colocou toda a gente debaixo de pecado. Ele diz, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Vejam só. E continua dizendo, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Então, o que era transitório? Era este ministério, era a glória deste ministério, era transitório. E continua, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Atenção, o que é que foi abolido por Cristo? Não foi o véu, foi o Velho Testamento. O véu diz, está até o dia de hoje por levantar, na lição do Velho Testamento. O qual foi abolido por Cristo. E continua. E até hoje, quando é lido Moisés, ainda hoje, o véu não foi abolido em Cristo. O mesmo véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Quando é que o véu se retirará? Quando se converterem ao Senhor. O que é isso, converter ao Senhor? É abandonar a lei. Abandonar o ministério da morte. Abandonar o ministério da condenação. Então, o diabo usa o ministério, a lei, para enganar os homens. No Velho Testamento, o diabo fazia tudo por tudo. Tudo. Sabe para quê? Para que o homem transgredisse a lei e o acusava diante de Deus dia e noite pela lei. Mas agora, na graça, ele empurra toda a gente para a lei. Porque ele aprendeu. Quando tu empurras alguém para além da lei, desvias de Cristo. É isso que ele quer. Então, o diabo falsifica o Evangelho com a lei, mistura o Evangelho com as obras da lei, transfigurando o Evangelho como se fosse Evangelho, quando é mentira. Ele continua a ser astuto e assim como fez com Eva, ele está fazendo com toda a gente, em especial com as religiões. Enquanto na lei ele desviava as pessoas da lei, fazia com que elas
não guardassem a lei, agora é o contrário. Agora empurra toda a gente para a lei, porque aquele que vai para a lei está separado de Cristo. Tu és da lei ou és da graça? A lei, confias em ti mesmo. É as tuas obras, é a tua justiça, como diz Filipenses 3:9. Mas a graça, tu morreste para ti mesmo, não confias nas tuas obras, nem guardas os mandamentos da lei, mas crês somente em Jesus Cristo. E por isso que aquele que crê em Jesus Cristo, o bem que faz não é levado em conta para mérito, mas o mal que faz também não é levado em conta para a condenação, porque está abrigado debaixo da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem ainda não se converteu tem um véu. A pessoa que diz que acredita em Jesus, mas guarda o sábado, tem um véu. A pessoa que diz que acredita em Jesus, mas ainda quer dar dízimos ou pede dízimos, está cego ainda, tem um véu. A pessoa que diz que a fé se vê pelas obras, tem um véu. A pessoa que diz que a fé se mostra pelas obras, tem um véu. A pessoa que diz que quer guardar os 10 mandamentos, quer guardar regras alimentares, tem um véu. Ainda não se converteu em Cristo. E se não se converter, vai ser condenado. A pessoa que ainda está juntando as suas obras à fé é um falso profeta. É uma fé fingida. Está a entender? Repara que já no templo havia dois véus. Havia o primeiro véu, que é onde estava o lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus. O segundo véu, onde se fazia os sacrifícios, onde se fazia os trabalhos dos sacerdotes, não é? A expiação dos pecados. E há este terceiro véu, que é espiritual, que está no velho homem, que está nas pessoas naturais que não têm a Deus. Há um véu, que é a sua própria natureza carnal no seu espírito, que o cega. Como diz a Bíblia, que o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode entender, e quando as ouve, acha que é uma loucura. Então, primeiro, tem que nascer de Deus. Esse véu tem que ser retirado. Converter é transformar. E só Deus é que faz isso. Está a entender? E o principal véu que tem que ser tirado é esse. É? E quando Deus tira este véu, quando a pessoa se converte, o véu é retirado, até ele pode penetrar no lugar santo para compreender as obras de Deus que são feitas pelos ministros, e penetra também no lugar santíssimo para conhecer quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, esta astúcia de Satanás usa o Evangelho, prega, ele ensina, ele faz sinais, ele cura pessoas, ele fala em línguas, ele profetiza, ele expulsa demónios, ele mistura a lei, lá está, o Evangelho, mistura a lei com o Evangelho. Tudo isto é dissimulação. Por isso, enquanto a pessoa não nascer de Deus, e só podemos nascer de Deus pelo conhecimento da verdade, que é, somos salvos pela graça sem as obras da lei, a pessoa não vê nada. Mas aquele que nasce de Deus discerne tudo, para além dos véus, porque a verdade é que liberta. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, vocês não vão ser libertos porque expulsam demónios, porque profetizam, porque são curados, porque falam em línguas, porque veem maravilhas. Não, isso não faz nada. Isso é só na carne, é só algo exterior, nada mais do que isso. Mas tanto a fé, como o conhecimento, como a salvação, como o perdão dos pecados, como toda a obra de Deus vem por ouvir e ouvir a pregação de Cristo pela boca do seu ministro. Estão a entender? Então, o diabo hoje, nós que somos nascidos de Deus, já não nos pode tocar. Porquê? Porque a verdade é o selo da propriedade de Deus. Foi escrito no nosso coração, e quem habita dentro do nosso coração é Deus. A casa agora está ocupada, e como diz a Bíblia, que aquele que é nascido de Deus, o maligno já não lhe toca. Mas, como ele não lhe toca, ele pode usar situações e pessoas de fora. Como disse Paulo lá, eu tenho receio que a serpente, assim como enganou a Eva, vos possa transtornar os vossos sentidos. Não é? A pessoa pode ser, por algum tempo,
por falta de conhecimento, por falta de maturidade, ser enganado com doutrinas, não é? Ser induzida por falsos cristãos, por falsos irmãos, por falsos profetas, não é? Com mentiras, com enganos, para que a pessoa fique debaixo do medo, para que a pessoa viva no pecado, não é? E sofra não a ira do diabo, mas a disciplina de Deus. E é esse o trabalho do diabo que ele faz, e isto vem da parte de Deus, porque é por aí que nós nos aperfeiçoamos, aprendendo a resistir ao Satanás, aprendendo a resistir à mentira. É por isso que nós estamos numa fase de crescimento, nos tornando soldados de Deus, e com o tempo sabemos, não é? Com a experiência, com o conhecimento, com a sabedoria que Deus dá, aprendemos a discernir tudo e todas as coisas. Isso faz parte do nosso crescimento. Mas a gente fará tudo, por tudo, para que se evite sofrimentos desnecessários, falando a verdade às pessoas e libertando-as pelo conhecimento de Deus, do diabo e dos seus ministros. Amém? Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Adeus a todos.